Vamos já direto para o caso Gabriel, um chamado urgente direto de registro. Embaixo de uma ponte, a polícia encontrou roupas e objetos e, nesse momento, todo o material é apreendido. A repórter Grace Abdukelli nos conta. São objetos infantis, são roupas infantis, roupas de adulto. O que é que se sabe até agora sobre esse material que acaba de ser apreendido por aí? Grace, boa tarde. Oi, Bate, boa tarde a todos. A Polícia Civil esteve nesse local por algumas horas e foram muitos objetos retirados de lá. É um buraco que existe embaixo da ponte, num dos pilares da ponte onde morava esse homem, já identificado pela polícia e que está sendo procurado. Esses objetos são de várias pessoas, tem sapatos, tem roupas de mulher, tem de criança, tem de homem, tem muita coisa, muitos objetos pessoais mesmo, Bate, até mesmo calcinha. Isso chamou bastante atenção da polícia, porque esse homem que vive como um andarilho poderia receber algumas coisas de doação e também ter uma questão de acumulador, porque tem muita coisa, até mesmo lixo acumulado lá naquele local. Mas o que chamou a atenção foi justamente esses objetos que não seriam utilizados por ele. Por que ele manteria essas coisas femininas e de crianças naquele local? Por isso a polícia tenta também localizar algo que coloque o Gabriel naquela cena, talvez o chinelo e também o celular do menino. A polícia não divulgou qual pista tem, de que forma fez suspeitar desse homem, mas a polícia está nesse momento atrás deste homem que já foi identificado. A polícia tem uma foto dele e já chamou aquelas crianças para virem na tarde de ontem justamente para identificá-lo, para saber se esse homem seria aquele homem misterioso que estava perto da igreja, que os meninos viram e que teria se afastado, entrado na mata. Inicialmente, esse era o único homem estranho na região. E agora a polícia realmente descobriu que esse homem que mora ali debaixo da ponte ficava ali na região e agia de uma forma bastante estranha. Então, por isso a polícia está focando nesse suspeito. E o que chamou mais atenção da gente, Bate, que esteve no local, logo que a perícia e os policiais civis estiveram, a gente acompanhou todo esse trabalho, tivemos acesso exclusivo inicialmente a esse local, fomos os primeiros a ter essa impressão lá daquele local, é que a linha do trem, onde o chinelinho do Gabriel foi encontrado, passa ali por cima desse buraco onde esse homem mora. E o acesso seria muito fácil, apenas seguir de onde foi encontrado o chinelo até o local onde esse buraco foi investigado. Seriam cerca de 2 quilômetros e daria mesmo para ir a pé. Então a polícia segue investigando, as equipes estão agora na rua tentando encontrar esse suspeito. Bate. Nós estamos vendo as imagens aí que foram gravadas com exclusividade pelo cinegrafista da nossa Grace. Quem é? O Daniel que está lá com ela, Mariana? Quem é? O Daniel. Olha, nesse momento, atenção Brasil, você que está chegando agora conosco, pode ter sido doação, mas a localização desses objetos e dessas roupas, não é? É muita coincidência e pode existir também, por trás dessa ação da polícia, algo que tenha intrigado e chamado a atenção do delegado, que até agora não foi revelado para a população e que deve ser revelado a qualquer momento. Olha a quantidade de material que está sendo retirado debaixo dessa ponte. Essa ponte fica, a polícia acredita que é o quê? É perto da onde o corpo estava, é perto da onde o corpo foi visto pela primeira vez? Qual que é a semelhança entre o local da apreensão com o local do suposto desaparecimento ou do corpo encontrado? Grace, por favor, porque o Brasil todo está chegando na Record. É uma questão muito importante localizar mesmo onde está essa ponte. Essa ponte é conhecida como a Ponte da Beth. Ela já não funciona mais. Passava o trem por cima e ainda tem essa linha férrea já desativada. Ela fica a mais ou menos uns 2 quilômetros de distância da Vila Ouro, do local onde o Gabriel mora com a família. Então, no meio do caminho, Bate, fica essa ponte
até o primeiro ponto onde o corpo foi avistado no Rio Ribeira. E ela cruza, ela passa por cima do Rio Ribeira. E outra coisa que é muito importante a gente citar é que esse buraco fica bem em frente ao acesso ao Rio Ribeira. Então, esse corpo pode ter sido jogado tanto ali mesmo, pela margem do rio, ou até mesmo por cima da ponte. Muito bem, Grace, com relação às suspeitas, atenção Brasil, com relação às suspeitas, esse homem que não foi encontrado para prestar depoimento, ele foi visto por alguma câmera de segurança? Existe alguma foto dele? Algum retrato falado? É um homem que, segundo as pessoas do local, sempre fica por lá e agora, depois do corpo encontrado, não foi mais visto nessa região? O que é que você conseguiu apurar aí no local, por favor? Essa é uma outra coisa também que chama a atenção. Muitos moradores nem sabem da existência desse homem. O Corpo de Bombeiros, logo que as buscas foram iniciadas, com os cães farejadores, esteve nesse local. Os cães chegaram a passar por ali com os policiais do choque, mas ele não entrou no buraco. Talvez também por ter tantos objetos de tantas pessoas, o faro do cão tenha sido confundido. Então os policiais viram a situação, analisaram, viram que era uma casinha ali dentro desse buraco, mas deixaram o local. Nada apontou ali, né, pelo menos pelos cães farejadores. E logo em seguida eles passaram a focar mesmo no Rio Ribeira de Iguape. Então, esse buraco foi descoberto pelos bombeiros logo no início das buscas. E só então, agora, que se investiga esse homem. O que chamou a atenção até dos bombeiros nessa situação é que esse homem estaria com um facão, estaria falando coisas desconexas, sem sentido, e os bombeiros acharam estranha essa ação, essa atitude desse homem. Chamou a atenção, mas ele ainda não tinha sido investigado. Ele foi identificado pela polícia, não sabemos se por imagem, por algum registro que ele já possa ter na delegacia, mas a polícia já sabe o nome completo dele e já tem a foto dele, a identificação, e foi a partir daí que eles tentaram identificá-lo com as crianças, com os meninos que estiveram aqui na noite de ontem. Foram pelo menos 3 jovens, e eu tive acesso à família de um deles que afirmou pra gente que ele não reconheceu. Esse homem do buraco não seria o mesmo homem estranho visto ali na região da igreja. Bom, Percival, é uma área sinistra, né? Um andarilho que não se tem muita notícia sobre ele. Pelo primeiro reconhecimento das crianças não foi possível apontar, muito embora reconhecimento por parte de crianças sempre é preciso ter muita cautela, né, Percival? Tem muita fantasia em torno. No caso do desaparecimento da Vitória em Araçariguama, várias vezes as crianças disseram coisas, que ela entrou cada hora num carro de uma cor, cada hora a criança dizia que viu ela entrando no carro com uma mulher, depois no carro com um homem, enfim, por isso que é preciso ter um acompanhamento de um psicólogo, né, do lado, para conseguir traduzir realmente que ponto tem verdade, que ponto tem fantasia na cabeça dessa criança. Mas é bem observado aí para a polícia, porque essas roupas e esses objetos podem, se realmente tiver algo com o sumiço do Gabriel, pode mostrar, por exemplo, marcas de sangue ou algum tipo de célula do menino nesses pertences. Quer dizer, nesse momento da investigação é preciso saber distinguir, e muito bem, o que é fantasia, o que é ficção e o que é realidade. A polícia, aliás, já teve em mãos e ouviu, como a gente mostrou aqui no Cidade Alerta, por longo tempo, exatamente um menino lá na delegacia. Esse menino foi ouvido, mas agora as atenções da polícia de registro se voltam para esse local que a Grace Abdu está mostrando agora. Ao investir forte na investigação, nesse buraco, sob essa ponte, a polícia, na verdade, abre mão de outras suspeições, como, por exemplo, o homem do carro preto, o homem barbudo, o homem que espreitava Gabriel escondido atrás de uma bananeira. A polícia está num oceano e procurando uma boia para se agarrar. O fato é que andarilho é um caminhante sem destino.
e vai andando sem destino. E se fala coisas desconexas, como a Grace acaba de informar, Albate, isso significa claramente que ele é portador de distúrbios mentais. E aí fica mais difícil para a polícia investigar e localizá-lo. De qualquer modo, esses pertences arrecadados, como a Grace informou, a maioria são de roupas de crianças meninas, são roupas femininas. Então, afastaria o Gabriel desse cenário. Não, né, Percival? Porque se tratar de um pedófilo, né, de um maníaco sexual, de um pedófilo, eles têm brinquedos tanto para homem quanto para mulher. Eu acho que eles não conseguem nem discernir muito a característica de cada brinquedo. Mas você chama atenção para esse ponto de se ele é portador de alguma doença psiquiátrica, né? Por exemplo, uma esquizofrenia. Sim. Quantas pessoas estão no meio das ruas, portadoras dessas doenças, sem acesso a tratamento público e que colocam em risco não só a vida dos outros, como a vida delas também. Daqui a pouco a Grace vai trazer os detalhes, porque a primeira parte da reportagem está no ar. Aqui, nesse local, tem uma pequena trilha, um morrinho, então a gente precisa ter cuidado para se aproximar. Os peritos pediram apenas que a gente não se aproxime muito desse buraco, caso a perícia precise voltar aqui para continuar esse trabalho de procura de pistas. E aqui então é a nossa primeira impressão desse local, que segundo os próprios investigadores é algo inimaginável que uma pessoa vivia nesse local, nessa condição, como isso aqui foi encontrado. Os investigadores até citaram que tem um forte cheiro, então os peritos pediram que a gente não entrasse aqui nesse local. Então, o que a gente consegue perceber, eu vou tentar me aproximar um pouco só para ver o que ainda dá para perceber ali dentro. Dá para saber que tem um tapete ali, provavelmente onde esse homem deitava, onde ele dormia. E aqui do lado, ó, bem no pé, no pilar aqui da ponte, dá para ver um acesso, uma trilhinha que chega até a parte de cima dessa ponte, um acesso para o trilho. A perícia pediu que a gente não se aproxime, porque talvez seja necessário voltar ao local. O que chama bastante atenção é uma pessoa viver nessa condição, aqui nesse local totalmente abandonado, ermo, no meio da mata. E a polícia então investiga se esse homem possa estar envolvido no desaparecimento de Gabriel. Uma pergunta importante a ser colocada para o Brasil. Você que está chegando agora de todo o país, boa tarde. Esse é o nosso Cidade Alerta para todo o território nacional, pela nossa Record Internacional. A pergunta importante que tem que ser feita é, vem para mim, por favor. Após o suposto corpo, pode pôr a Grace aqui que está ao vivo lá. Nós estamos trazendo em primeira mão detalhes importantes do caso Gabriel. O padrasto e a mãe foram colocados sob suspeita por parte da polícia. Mas percebo agora uma tranquilidade maior dentro do coração dessa mãe. Ela se mostra bem diferente. Parece que está anestesiada com tudo o que está acontecendo. A polícia ainda tem a mira voltada para o seio familiar ou agora o foco foi desviado após o corpo ter sido encontrado, Grace? Pois é, Bate, a gente teve a mesma sensação, a mudança até de reação das pessoas do bairro, a gente pôde perceber, porque enquanto a mãe ou os familiares, o padrasto eram apontados pelas pessoas que desconfiavam da reação, do envolvimento deles no sumiço do Gabriel, as pessoas ficavam mais tranquilas. Hoje, quando a polícia já exauriu todas as possibilidades, investigou todas essas pessoas mais próximas a Gabriel e não chegou a um pedido de prisão, a um suspeito, então os moradores do bairro, os vizinhos, passam a ter mais medo do que aconteceu, do sumiço do Gabriel e do que pode acontecer com os filhos deles. Então, com medo de um criminoso à solta no bairro, as pessoas passaram a ficar mais caladas, não querem comentar muito sobre
o assunto, não querem deixar as crianças brincando na rua. Então, todo mundo está muito apreensivo e espera que esse crime, esse desaparecimento seja solucionado o quanto antes. Então, realmente, Bate, a mãe está anestesiada. Ela continua nessa esperança de encontrar o Gabriel e enquanto não saiu o laudo do exame do DNA, ela não aceita que seja o corpo do filho, que ele ainda possa aparecer com vida. Ela ainda faz esse apelo e ela também, claro, está mais tranquila em relação à investigação, apesar de em todo o tempo ela sempre disse que não tinha nada a ver com isso e ela estava bastante tranquila. Ela sempre foi super acessível, tanto à nossa equipe quanto aos investigadores. Tudo que era solicitado para ela, ela respondia de pronto. Claro que ela está muito abatida. Ela chora ao pensar na possibilidade de ser o Gabriel e diz também que se não for o menino dela, é um menino de uma outra pessoa, de uma outra família e que está sofrendo do mesmo jeito. Então é muito triste essa situação, saber que o corpo de uma criança foi encontrado com as mãos amarradas e ainda sem saber qual teria sido a causa da morte e infelizmente aguardando o resultado desses exames que podem demorar. O doutor pediu urgência, ele realmente precisa dessa urgência, mandou o corpo aqui do IML de registro para o IML de São Paulo, que é especialista em exames difíceis como esse, por conta do corpo estar na água há muito tempo, não se sabe nem quantos dias o corpo estava na água até ser encontrado. O que se sabe é que o corpo foi visualizado 2 semanas depois do sumiço do menino Gabriel. Então a expectativa é muito grande, Bate, de sair esse laudo. A polícia também espera, apesar de já estar seguindo pela possibilidade de ser o menino Gabriel. A mãe ainda afirma em relação à correntinha que ela não reconhece, que não é a do Gabriel. Tem uma história de uma bermuda, não sabe se a bermudinha é azul ou laranja. A mãe está muito indecisa, insegura em relação a essas informações. Então ela espera mesmo esse resultado e ela, tanto ela quanto o pai, quanto o padrasto do menino estão tentando seguir a vida na medida do possível, esperando apenas a resposta da Polícia Civil. Ok, Grace, volto daqui a pouco com você. Parabéns pelo trabalho em registro. Grace, pois não, amiga? Oi, Bate. É sobre esse suspeito que a polícia está procurando nesse momento. Desde a tarde de ontem, quando os investigadores saíram daqui e a gente até flagrou eles voltando com botas, com equipamentos, parecia que eles tinham mesmo ido na região da mata, próxima ao rio. E eles estavam realmente procurando esse suspeito, que não teve o nome identificado, divulgado, na verdade, a polícia já identificou e tem uma foto. Como que eu sei disso? Porque uma pessoa, um morador que nos ajudou com informações até para conseguir identificar a ponte da Beth, que era referência, essa pessoa teve acesso a essa foto, viu a foto, o investigador mostrou para ela para tentar saber se ela conhecia esse homem, porque essa pessoa costuma pescar bem ali naquele acesso que fica em frente ao buraco. A gente tem as imagens desse local, a gente esteve nesse local hoje durante toda a manhã e acompanhamos toda essa perícia. E foi nesse momento que os investigadores mostraram para essa pessoa a foto e ela identificou para a gente mais ou menos as características. Outra pessoa também que viu essa foto foi a criança que veio aqui para tentar fazer essa identificação. A mãe que a gente conversou, nos deu entrevista, citou que essa pessoa é morena, tem um bigode, aparentemente, não é muito velha, esse homem não tem a idade muito avançada, é magro, moreno, com bigode e
são essas as características. E a identificação desse menino, dessa criança, não pôde ser feita a comparação com o homem que foi visto na igreja, porque, segundo o menino, esse homem da igreja é mais branquinho, é mais claro. E foi essa característica, então, que chamou a atenção das crianças para diferenciar como é esse homem que mora nesse buraco. Bate, então a polícia está agora atrás dele. Muito bem, se tiver qualquer informação sobre um homem que está sendo procurado pela polícia, ligue imediatamente para a delegacia. A polícia a qualquer momento pode apresentar o homem que teve as roupas e os objetos. Tudo bem, um andarilho. Mas manter no local, perto da onde o menino foi sequestrado, perto da onde o menino possivelmente foi morto, objetos infantis, é no mínimo estranho, né, Percy? Tem as imagens lá dos objetos, não? Quero agradecer já ao Brasil que está chegando pela grande audiência em todo o país. É graças a essa enorme audiência que vocês nos dão que a gente consegue ajudar a polícia a esclarecer os casos. Percy, sua percepção sobre o fato de objetos infantis em posse desse homem que agora é procurado pela polícia para prestar esclarecimento, Percival? Objetos infantis podem significar que essa pessoa seja um pedófilo e que guarde consigo essas roupas de criança para poder atraí-las, seduzi-las numa abordagem. Pode ser isso. Agora, é fundamental para que a polícia estabeleça agora, consiga apurar agora, se esse andarilho se fixou nesse lugar antes do desaparecimento do Gabriel ou depois. Porque se foi depois, abre um leque de suspeições. Se foi antes, descarta completamente. Ok, daqui a pouco a Grace Abduquelli, que está posicionada, linda Grace, né? Por sinal, além de talentosa, uma moça bonita, uma moça comprometida e que, assim como nós, também se entrega em todos os casos de corpo e alma para ajudar essas famílias. Por isso que eu tenho orgulho de ter a nossa Grace, de ter a nossa Capitão Nascimento, que hoje está dodói, de ter o nosso Bernardo Armani, o nosso Leonardo Lara, nossa Tainara Figueiredo. Esqueci de alguém? De mim. Não, você é o patrão, vou falar. Isso é uma coisa óbvia.